Tá, e vamos abrir então o apetite e nos informar sobre alimentação e sua íntima relação com doenças, como o câncer, por exemplo, com direito a afirmações desmistificadas pela nossa queridinha, a nutricionista Carolina Santos. Está insuportavelmente bonita você. Está ficando insuportável. Querido, e você? Tudo Querida bem? é você, Carol. Obrigada. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, graças a Deus. Essa coisa de ligação de alimentação com doenças, tem muita coisa de mito e tem muita coisa de verdade, né? Sim, verdade. Então vamos olha, alimentação de qualidade, eu sei que é sempre muito bom, mas sem qualidade, você acha que pode aumentar a probabilidade de câncer? Mito ou verdade? Então, Rony, é verdade. Na realidade, tem vários fatores de risco para desenvolver doenças, né? Tá. Doenças crônico-degenerativas, dentre elas o câncer. O tabagismo, o alcoolismo, estresse, a parte genética e a má alimentação também, né? O estilo de vida, ele pode sim influenciar na expressão gênica, na expressão de genes. Então, se você faz escolhas saudáveis, lógico, né? Você acaba reduzindo o risco de desenvolver algumas doenças. Pelo menos assim, fazendo a sua parte é o ideal, né? A gente tentar pelo menos fazer a nossa parte. Tá muito estressado? Procura uma meditação, um mindfulness, né? Tem várias yoga para ajudar a relaxar, né? Isso é importante, todo mundo precisa, né? E a alimentação também, praticar uma atividade física, enfim. A gente tem que buscar ter um estilo de vida o mais saudável possível, né? Cada vez mais, porque realmente pode influenciar sim. O meio ambiente... Uma coisa que me estressa monumentalmente é o trânsito aqui em São Paulo. Então. É desesperador. É o estresse, Eu sei o que você inclusive estava falando. Eu vou chegar atrasado. Já soube de tudo, porque para fazer 8 quilômetros eu demoro 2 horas. Nossa, tadinho. Mas dependendo do horário, né? Nossa. São Paulo é uma cidade enorme, né? Pois então, não tem jeito. E aí acaba realmente estressando as pessoas. E isso faz mal. A gente tem que ter realmente uma válvula de escape, né? No caso do estresse aí, praticar algum hobby, alguma coisa que te dê prazer, né? Alguma coisa que você goste, uma meditação, enfim. Então tem que buscar um estilo de vida o mais saudável possível. Agora, Carol, uma coisa que vocês, profissionais de saúde, falam sempre, obesidade. É um fator também de risco? Sim, Rony. A obesidade ela é um fator de risco para várias doenças, tá? As cardíacas eu já sabia. Também, doenças cardíacas, né, diabetes, e o câncer também. Inclusive, pessoas que são obesas, elas têm maior probabilidade de ter câncer em 1,5 a 3,5 vezes em relação a uma pessoa eutrófica. Que é isso? De 1,5 a 3,5 vezes mais em relação a uma pessoa eutrófica, que é uma pessoa que está dentro do peso ideal. Então, por isso que é muito importante a pessoa que tem um sobrepeso, uma obesidade, procurar realmente ajuda profissional, né? Ir a um médico, a um nutricionista, se possível a um psicólogo, enfim, fazer uma equipe multidisciplinar para poder ajudar, né? Porque a obesidade ela é uma doença e multifatorial de vários fatores e que realmente tem que ser cuidado. E é um fator de risco, sim. Então, se você emagrecer, você consegue minimizar, diminuir o risco, né? Desse tipo de doença e entre outras também. Uau! Bom, é muito comum a gente ouvir o seguinte, existem alimentos salvadores e existem alimentos causadores. Vamos desmistificar isso? Vamos lá. Então, vamos lá. Agrotóxicos podem realmente causar câncer? Então, Rony, os alimentos... Se você não lavar, vai causar, claro. Sim. Os alimentos com agrotóxicos, eles podem sim aumentar o risco de alguns tipos de câncer, né? Como mama, próstata, fígado, tá? Então, a gente tem que dar preferência, sim, lógico, na maior parte que for possível para os alimentos orgânicos. Esse seria o ideal. Inclusive, tem alguns relatos de que os alimentos orgânicos eles podem até inibir e suprimir a proliferação de células que poderiam virar um câncer. Então, ajudaria nessa prevenção, nessa redução do risco. Mas é preciso também que as pessoas tenham consciência de que é preciso lavar, cuidar dos alimentos orgânicos, porque lógico, Rony, o número de bactérias que existe em alimento orgânico é uma barbaridade. Morreram 16 pessoas na Alemanha comendo broto de feijão orgânico. E morreram 24 comendo melão orgânico. Tem que lavar, tem que né? se cuidar, exatamente. Tem que fazer orgânico, então lavar, santo pau. Vamos lá, não precisa. Lavar, desinfetar, não é para comer do pé, né, necessariamente. Lavar, desinfetar, como... Mas se for, já estava morto. Como ele está,
exatamente. Ai, mas que horror. O certo é isso. Você está falando uma coisa que é muito importante, tem que lavar e desinfetar, pois né? Você já falou isso aqui. Correta, você falou isso aqui. Para evitar também outras doenças, né? Claro. Sem dúvida. Tem aqui a Suzane de Poá, ela pergunta, para você, lógico. Alimentos industrializados e processados aumentam o risco de câncer? Então, Rony, os alimentos ultraprocessados aumentam também, podem aumentar. Então, assim, salgadinho de saquinho, bolacha recheada, os embutidos, o consumo muito regular, né? Embutidos, né? Então, mortadela, presunto, consumo regular desses alimentos, salsicha, linguiça. Ou seja, tudo que é bom causa câncer. É um dos fatores, tudo que é gostoso, Rony? Né? Na realidade, a alimentação é um dos fatores, né? Nunca é uma coisa só, mas... E eles têm conservantes, corantes, realçador de sabor, alguns têm edulcorantes, enfim. Então, realmente... de realçar o sabor, como é que é isso, Carol? Que eu vejo eles sempre têm, né? Glutamato. Flavorizantes. Glutamato, que são substâncias que podem, sim, intoxicar o nosso organismo, né? Tá. E aí podem... E outra, viciam, né? Também? Sim, porque o alimento fica mais salgado, muitas vezes, né? Tá. E aí a pessoa acaba viciando e não é interessante, lógico. Claro que não. Quer dizer, eles aumentam o sabor, é isso? Aumentam o sabor, realçam o sabor de fato, então não é legal. É igual, por exemplo, alimento que é muito doce, a pessoa, e o açúcar, ele vira um vício. Se a pessoa começar a comer diariamente, ele vira um vício, né? A pessoa cria até uma abstinência. E aí você tem que ir desmamando, mesmo, sim, tem que ir desmamando, exatamente. Então, às vezes, a pessoa fica uma semana ali naquele desespero pelo doce e aí tem que tentar suportar, come fruta, come outros alimentos. Porque o alimento in natura, Rony, é um alimento natural. Né? Tem gente que fala assim, nossa, mas eu não posso comer biscoito, eu não posso. Não é que não pode, não é bem assim. Reduza o consumo dos alimentos industrializados que sejam de má qualidade, que tenham gordura trans, que tenham esse monte de aditivos. Hoje tem uma vasta gama de alimentos que você encontra de boa qualidade, né? Se possível, se organizar, se planejar para fazer uma alimentação mais saudável, caseira em casa, uma vez por semana cozinhe, né? Se possível, para você se planejar e ter uma alimentação mais natural possível. Isso é muito importante. E você nunca radicaliza. Eu gosto desse papo contigo, você não radicaliza. Não pode. Fica uma coisa muito imposta, né? Mas você vai reduzir o consumo desses alimentos no dia a dia, você vai procurar ter uma alimentação mais saudável. Por exemplo, eu tenho dúvida do que levar para comer de lanche. Leve fruta, na dúvida leve fruta, não é? As frutas, banana, maçã. Poxa, nós moramos num país que tem uma variedade enorme, né, de alimentos naturais. Meu alimento predileto é fruta. Exatamente, então frutas, né? Tem as nuts, as castanhas, né, que são tão saudáveis. Então, a causa... São fáceis, né? Você me botou num vício também, Carol. A castanha do Pará. Delícia, né? Rony, são 2 por dia. Virou vício. Mas é uma delícia. Todo dia, Carol, pode ter certeza. Selênio, né, que você disse que tem? Isso. Lógico que a alimentação tem que ser individualizada, né? Cada um tem uma necessidade, mas assim, na dúvida, leve uma fruta para você comer à tarde, não fique muito tempo em jejum, enfim. Uma alimentação mais natural, com menos processados, com menos industrializados, né? Agora tem uma pergunta, essa não pode calar, ainda mais com tanto brasileiro vendo a gente agora. Dizem que consumo excessivo de churrasco feito no carvão também é perigoso. Então, Rony, a queima do carvão libera substâncias que são também cancerígenas. Então não é mito, não? Né? Não são cancerígenas, né? Então, consumo regular, muito frequente. Tem pessoas, Rony, que às vezes comem em restaurante por quilo que tem churrasco e comem quase todos os dias, achando que não tem, às vezes é aquele churrasco com carvão. Então, opte por comer outras carnes, né? Na maioria das vezes, evite, porque realmente ele libera essas substâncias que podem sim aumentar o risco de câncer de pele, pulmão, bexiga. Então, não é interessante o consumo regular, o consumo muito frequente. Né? Porque o brasileiro, ele tem o hábito de comer o churrasco. Claro. Né? Isso está muito como argentino, exatamente. Uruguaio. Então, está presente. É uma comida que está muito presente. Então, assim, eu acho que não consumir com grandes frequências, né? Okay. Principalmente essas pessoas que têm a tendência genética a desenvolver esse tipo de câncer. Tá vendo o que eu falo? Não radicaliza. Sim, reduza pode. Sim, nos seus momentos, claro, né? Os momentos específicos, uma festa, reunião com os amigos, enfim. Você acredita, Carol, que a alimentação influencia em qualquer tipo de doença?
Sim, Rony, com certeza. A alimentação reduz o risco de diversas doenças, né? É um dos fatores de risco aí também, né? Que se você se alimentar mal, você pode desenvolver algumas doenças. Bom, uma coisa que você falou aqui já inúmeras vezes, quer dizer, fora desse seu... Você é a antirradical, a nutricionista que todo mundo gosta. Você disse que qualquer alimento em exagero vai fazer mal. Sim. Então, não adianta chegar e dizer, olha, coma isso que é bom, o cara se arrebenta comendo aquilo tudo, vai ficar doente. Quantidade exagerada, você me disse que não é legal. Não, com certeza não. Agora, verdura e legumes também? Então, Rony, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo de verduras, legumes e frutas seja de pelo menos 400 gramas por dia, para você reduzir o risco de doenças crônico-degenerativas, entre elas o câncer. Então, às vezes, é interessante falar isso, essa pergunta foi legal, porque às vezes a pessoa acha, vai lá comer num restaurante, ou vai no dia a dia, ou leva uma saladinha no dia a dia, vai pegar 3 folhinhas de alface, 2, 3 rodelinhas de tomate, come uma banana por dia, acha que atingiu a necessidade. Não é isso, né? É bem mais. E lembrando da variedade, né, Rony? A variedade, cores diferentes. Isso é muito importante também, para você ter uma alimentação mais rica em nutrientes e fitoquímicos. E esse mito de que o prato tem que ter não sei quantas cores... É verdade, a gente tem que ter cores, o roxo, vermelho, amarelo alaranjado, verde, tudo isso mostra um nutriente diferente, né? Outra coisa que eu vou falar com você, que seria bom você esclarecer, porque você já falou isso aqui, mas tem uma bobagem gigantesca que é o seguinte, dizem que o consumo exagerado de tomate causa câncer. Então, como eu já falei, né? Exagerado, né? Nada é bom. É sempre o equilíbrio. Inclusive, acabei de comentar referente, né, aos legumes, verduras e frutas, 400 gramas por dia. Não é só de tomate, né? Claro. A gente tem que variar os alimentos. O tomate, ele tem vários nutrientes, inclusive o licopeno, beta-caroteno, luteína, zeaxantina, que é na sua integralidade que vai fazer o efeito positivo. Não é o alimento como um todo. Claro. É a sinergia entre esses nutrientes e fitoquímicos Mas não que vão causa favorecer. câncer, então? Não, ele ajuda, inclusive, na redução do risco de câncer de estômago. Legal, tá? legal. Câncer de próstata, desculpa, câncer de próstata, o tomate. Bom, foi a pauta toda, já, Tata? Já? Fala... bom, continuamos na próxima semana. Então, ficou um monte de coisa aqui que eu queria perguntar para você. Tem vários alimentos legais. Deixar para a próxima, então, que estourei tudo. A gente fica batendo papo, estoura. Ai, Carol. Pois tem bastante coisa, né, querido, para falar. Nem fala. Minha sobrinha querida, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu vou passar o seu telefone, que é o 5051-0793, tá certo? Isso. E o site, que é www.nutrisantos.com. E o Instagram, que é @NutriCarolinaSantos. É isso? Isso mesmo. Você obrigada, é linda. querido. Por fora você também. Obrigada, meu querido. Beijo, amor. Abençoe, obrigada.